Boa noite! Já estou aqui iniciando a nossa live em 1 minuto e eu quero agradecer você que está aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? A essa Masterclass do episódio número 5. Onde o assunto que eu vou abordar é tenha fãs ao invés de seguidores através de estratégias de engajamento. E a venda, com certeza, será uma consequência. Boa noite a todos que estão chegando nessa live e inclusive a você que vai assistir a reprise dessa live, porque eu vou deixar salva também, certo? Eu vou aguardar aqui mais 1 minutinho. Tiago, boa noite. Bruna, boa noite. Eu vou falar para vocês aqui de uma estratégia que pode fazer com que você acelere muito, muito mesmo o crescimento da sua audiência para engajamento e também quais são os erros que mais acontecem, que mais eu vejo de mentorados, seguidores fazendo, tá? Então eu venho aqui com uma super masterclass para vocês. Roseli, boa noite. Aí tem mais um que entrou, Lençóis Paulista City. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, eu já vou iniciar porque combinei aqui 8 e 6, né? Então vamos ser pontuais, aguardei 1 minutinho. Mas vamos então falar sobre estratégias de engajamento. Por quê? Por que sobre engajamento? Eu tenho muitas perguntas e dúvidas sobre dicas que me pedem através do direct a respeito para aumentar engajamento. Uma das maiores dificuldades nas redes sociais é a questão do engajamento. E por que isso? Porque o engajamento ele faz parte do processo que é a venda. Então, para você vender através das redes sociais, você precisa de um bom engajamento, certo? Então, por isso ela é muito importante. E essa Masterclass que eu estou fazendo toda segunda, quarta e sexta, às 20h06 da noite, para discutir estratégias de marketing digital que você aplicando pode aumentar aí mais de R$6.000 de faturamento mensais. Estratégias que já foi aplicada e comprovada com resultados dos meus mentorandos, tá bom? Então, vamos iniciar. Gente, o que é engajamento? Engajamento é a maneira como a sua audiência reage com as suas publicações. E que tipo de publicação é essa? Pode ser vídeo, live, pode ser reels, imagens, fotos, perguntas nos stories, tá? Mensagens no direct, todo tipo de reação da sua audiência é o engajamento. E o que é, então, não ter engajamento? É você não ter nenhum tipo de curtida, nenhum tipo de comentário. Você vai lá, manda uma pergunta lá nos seus stories, ninguém responde, tá? Então, significa que o seu engajamento é baixo, né? E, enfim, como você pode fazer o tipo de engajamento? Quais são os tipos de engajamento que existe? Você pode comentar, visualizar, você pode compartilhar, você pode salvar e você pode curtir. Tudo isso envolve engajamento, certo? E por que a maioria das pessoas, elas se preocupam com o engajamento? Na verdade, no fundo mesmo, o que elas mais querem não é o engajamento, é a venda. Então, por isso que eu já falei no início, o engajamento é o processo de venda dentro da rede social. E o engajamento, se eu puder falar de uma outra maneira, seria o relacionamento adquirido entre ambas as partes, né? Você que é o profissional que está cuidando da sua conta, da sua empresa, do seu marketing pessoal, do marketing do seu negócio e todas aquelas reações do seu público, da sua audiência, é o que vai o quê? Trazer esse relacionamento. Porque quando você fala para alguém que nem responde, que nem ouve, que não te dá atenção, você não conseguiu chamar a atenção. E como eu já expliquei, a gente
tem vários e diversos tipos de técnicas para você chamar a atenção, mas a venda, ela só acontece quando você chama a atenção. Aí você desperta o desejo e aí você consegue a venda, né? Então, seria isso. Por que que ele tem que ser investido tempo na questão de engajamento? Você precisa o quê? Produzir conteúdos de relevância da sua audiência, relevância de qualidade. Então, veja bem, aqui eu tento falar o quê? Com pessoas que têm empreendimentos, que são autônomos, que são profissionais liberais, mais pessoas chegando. Boa noite. Eu tento falar com esse público. Então, por exemplo, não adianta eu querer, com esse assunto, chamar a atenção de um adolescente. Um adolescente não faz parte do meu público. Então, por que as pessoas têm muita dificuldade com o engajamento? Porque eles não têm o persona definido com clareza, com as dificuldades, com as objeções que vão quebrar e com a forma como ele mais pode ajudar. Então, você precisa fazer muito bem feito. Você já vai ter que fazer posts, você vai ter que fazer vídeos, você vai ter que se relacionar com a sua audiência, ou seja, você precisa, então, já que vai fazer, faz bem feito, certo? A melhor maneira de você trabalhar a gestão do tempo com qualidade no seu negócio é fazer os conteúdos de qualidade. Da melhor maneira possível. Então, faça bem feito. Não faça mal feito porque não vai gerar engajamento, certo? E o que é o engajamento? Assim, o maior benefício é o relacionamento mais estreito, estabelecido entre ambas as partes, como eu já comentei. É o profissional com o seguidor. E você conseguindo entender as respostas deles quando você faz uma pergunta, ou você entender aquilo que ele tem dúvida sobre o seu produto, você consegue ir captando mais informações e com isso você tem o quê? Conteúdos para gerar, para atingir mais pessoas. Você consegue conhecer melhor o seu público. E ele sim é o seu futuro cliente, e que é o último passo antes da venda, é o relacionamento ou engajamento, tá? Ele faz tudo isso, todo mundo quer o engajamento por conta disso. As principais vantagens, quando você está mais próximo, você vai quando você está mais próximo do seu seguidor, quanto mais conteúdo você entregar, quanto mais você ajudá-lo, mais você deixa de ser um profissional e passa a ser a referência naquele segmento. Então, é assim que funciona. E se eu não fizer engajamento, Laís, o que é que acontece? Dificilmente, dentro de centenas e milhares de redes sociais, ambas concorrentes, às vezes diretas, se for num caso local físico, ou até maior se for em ambiente virtual, dificilmente você vai conseguir se destacar. Tá? Ninguém dá atenção para um conteúdo que não é do interesse dele. Então, você precisa realmente fazer com que as redes sociais sua atraia o teu público. E, principalmente, humanizar a sua marca. Porque dentro das redes sociais, o que é o foco? Pessoas. É relacionamento com pessoas. Você não é só um vendedor de produto, só uma pessoa que agenda o horário para o seu tratamento, isso, aquilo, outro. Então, você tem que, assim, ter essa visão humanizada, você tem que, sim, mostrar o seu rosto, você tem que mostrar quem você é, para que as pessoas criem essa afinidade, para que as pessoas acabem o quê? Gostando de você, gostando da sua marca, gostando da forma como você trabalha, porque tudo isso gera afinidade, tudo isso gera conexão, e é claro que você tem que ter um posicionamento muito bem alinhado. Você precisa saber como as pessoas querem te reconhecer, certo? E como que você inicia um engajamento do zero? A partir de uma linha editorial de consistência. Então, você testa vários formatos. Dentro da rede social, principalmente aqui, Instagram e Facebook,
Mas propriamente dito, o Instagram, ó, você pode fazer o Reels, Stories, você pode fazer imagens, você pode postar fotos suas, hobbies seus, você pode postar vídeos curtos, vídeos longos através do IGTV. Então tem uma série de oportunidades dentro das ferramentas das próprias redes sociais e você deve mesclar. Por quê? Porque cada pessoa tem uma preferência. Tem gente que gosta de ver Reels, tem gente que gosta de ver Stories, tem gente que gosta de ver feed. E cada público tem essa especialidade. Por exemplo, eu ontem estava conversando com uma cliente minha, uma mentorada minha, e ela disse que a maior audiência dela é no feed. Mas por quê? Porque ela testa, senão ela não saberia. Ela vai deixar de postar nos outros? Não, porque ela mesmo assim ela consegue fazer a captação que ela precisa. Só que pensa, eu tenho outros mentorados que o forte da audiência dele é o quê? Stories. Então faça de tudo, porque de alguma forma você vai atrair pessoas que têm preferências aí específicas dentro da rede social. Tá? Eu particularmente gosto muito de Stories, gosto muito de Reels, é uma particularidade minha, entende? Então assim, cada um gosta um pouco de cada coisa, mas você precisa ter um pouco de tudo. E outra coisa também, você precisa pesquisar, saber quais são os conteúdos, tá? O que você não pode fazer é simplesmente chegar lá, eu vou fazer isso. Não, faça uma pesquisa de interesse do seu público. E aí você vai postar. Como que eu vou fazer isso? Pergunte para as pessoas, pergunte para possíveis clientes. Se você tem uma lista de contato de clientes, manda pelo WhatsApp. Boa noite, tem gente chegando. Então, manda pelo WhatsApp essa lista, essa enquete, faça uma série de perguntas de quais são os principais assuntos que mais interessam ao seu público, certo? Faça perguntas. Então, assim, não tenha medo. Se você tem lista de e-mails, utilize isso. Ou então, utilize o direct que você tem na rede social para você pergunta. Então, e depois faça aí uma escala de várias respostas. Outra coisa que você pode fazer também é no Google Form, digita lá, Google Form, você cria um questionário online e dispara através do WhatsApp. E essas pessoas vão tudo respondendo e ele vai criando uma escala de respostas de sim e não, e aí você tem a porcentagem geral. Isso também é bem legal. Você pode fazer isso ou, inclusive, colar no link da sua bio. Para você anuncia nos stories, no feed, no Reels, que você tem uma pesquisa, certo? Muitas das vezes, às vezes as pessoas, para poder deixar... No caso, é só uma resposta ali de questionário. Mas se você quiser deixar algo muito atrativo, você pode, sei lá, criar algum tipo de conteúdo que seja do seu interesse e você entrega, sei lá, ou um PDF, ou uma aula, ou algo gravado, ou um desconto, ou um cupom, e ao invés para a pessoa entregar o contato dela com nome e com e-mail. E isso é muito interessante. E é uma forma de você também captar esses tipos de contato que vão ser o quê? Um dos seus prospectos aí futuro. E como você vai fazer, como que você pode fazer para entender se o seu engajamento está melhorando ou não? Existe dentro da plataforma as métricas, você consegue avaliar as métricas por envolvimento, por curtição, por alcance, certo? Então você consegue fazer isso e aí você consegue ver o que mais as pessoas gostam. E onde tem os principais erros? Querer falar com todo mundo ao mesmo tempo, não definir persona. É impossível praticamente eu falar de qualquer assunto dentro da rede social ou de marketing ou de qualquer live que eu vou falar aqui e em nenhum momento eu não falar de persona. É praticamente impossível, tá? Não tem como. Você quer falar com todo mundo? Não adianta. Aqui eu tô querendo falar com o empreendedor, aqui eu quero falar com o autônomo, eu quero falar com o profissional liberal que quer ter mais faturamento, que quer ter mais engajamento. Não adianta eu querer falar isso para um concurseiro, ele não vai dar atenção. O meu conteúdo para um concurseiro é irrelevante. Mas para quem faz parte da minha persona, aí sim é relevante. Então não adianta eu querer falar com o concurseiro, porque aí eu vou bagunçar a mente
do meu público. Mas tá falando de prova, de agendamento, de estudo para concurso, então, entende? Então eu não posso misturar muitos assuntos. Então, se você é um profissional que tem várias habilidades, aí, nossa, você é coach, você é master coach, e você é psicóloga também, e aí você adora falar sobre produtividade, e você ama também matemática. Não dá para você falar tudo isso ao mesmo tempo. Você vai confundir completamente a sua audiência. Então você tem que escolher qual é o assunto principal da sua rede social. No meu caso é marketing digital para redes sociais, certo? Eu poderia falar N assuntos sobre marketing. Não, eu vou falar, aí entra um pouco, às vezes, de empreendedorismo, estratégias, mas não. Eu tenho que focar para redes sociais. Ou seja, eu não vou atrair a pessoa que está procurando assunto de receita. Ela pode ser até a minha seguidora, mas o meu conteúdo para ela não vai ser relevante se ela não tem interesse em empreender, em ter o próprio negócio. Esse conteúdo ela pode até ver, achar legal e de repente compartilhar com uma amiga que ela sabe que tem esse interesse. É o máximo. Mas para ela eu não vou vender, não vou agregar em nada, de certa forma falando, tá? E não planejar o conteúdo, focando no interesse do seu cliente, que às vezes acontece também. É o que? As pessoas acabam falando mais de si próprias do que do próprio interesse do cliente. Então, tem alguns tipos de redes sociais, de páginas, de perfis aí, que ficam falando mais de si próprio do que da necessidade do cliente. Então, assim, não confunda isso, se você não é uma influencer digital que vive falando dos bastidores da sua vida pessoal e isso, aquilo, outro, que você fala o tempo todo da sua vida, dependendo do seu nicho, isso é estratégico. Mas veja bem, se você é um profissional onde o seu foco é venda, você não deve falar mais de si do que da necessidade do seu cliente. E há outras coisas erradas também. Reclama que ninguém comenta. Só que aí não procura curtir nada do seu seguidor, da página do seu seguidor, não manda nenhuma mensagem, não comenta nada e também não testa outros tipos de opções. Então você tem que testar todos os tipos de opções. Gente, tá fazendo um tipo de conteúdo, não tá dando certo? Muda, varia, tenta criar, tá? Outra coisa também que tem muita relevância nisso que eu vou falar, existe uma crença muito limitante e muitas pessoas têm medo. Elas têm medo de entregar tudo que elas sabem, porque elas têm medo de perder os clientes nas redes sociais. Se eu falar tudo que eu sei, ele não vai contratar o meu serviço ou o meu trabalho, ou enfim, ele não vai querer o meu produto. Não, porque a sua intenção é servir, certo? Lembre-se que é relacionamento. Você não namora. Quando você namora, existe interesse em ambas as partes, certo? Quando você namora, tem que ter o interesse. Você não vai namorar uma pessoa que tem um estilo um perfil completamente diferente do que você gosta, ou que tem estilo de vida da qual você não gostaria de ter, que tem, enfim, princípios completamente diferentes e que tem desejos completamente diferentes do quais você não gostaria de ter. Dificilmente você vai querer namorar uma pessoa assim. Você quer namorar uma pessoa o quê? Que tenha algo que te atraia, que tenha interesses em comum para vocês futuramente terem uma vida conjunta, certo? Então, na rede social é relacionamento. Então, você precisa ter algo que atraia muito forte. E quando você entrega tudo que você conhece, ou seja, é a forma como você tem para gerar uma forte conexão. E é aí onde muitos acabam se sabotando. Por quê? Porque tem medo de servir, tá? Então, isso acaba também criando, às vezes, a médio, longo ou pequeno prazo, a questão da reciprocidade. A pessoa que mais vem aqui nas redes sociais, aprende com aquele profissional, aprende com aquele profissional, ele tem uma tendência muito maior de querer comprar dele do que de um outro que nunca teve presença digital nenhuma, certo? Ele vai lembrar muito mais essa pessoa,
certo? Porque ele tá trabalhando muito mais o brand e o marketing na mentalidade desse possível cliente, desse cliente ideal. Outro erro, copiar e postar os conteúdos mais corriqueiros. Gente, a rede social, ela tá cheia de pessoas que copiam. Tá cheia. Então, assim, mas como que eu vou falar do mesmo assunto que eu acho que é um assunto irrelevante? Não, é importante você falar dos assuntos, tá? Mas faça da sua própria autoria, pensando sempre no cliente. E eu vou passar aqui um tipo de roteirinho, pode ficar tranquilos, tá bom? Como que, eu organizo isso, tá? Primeiro, eu programo os assuntos dos meus posts e falo um pouco sobre rotina profissional, eu mostro um pouco quem eu sou, algo da minha família, ou algo que eu gosto, entendeu? Algum hobby, algum bastidor do meu trabalho. Abro caixinhas de pergunta, tá? Sempre tiro as dúvidas quando tem. E dessa forma, como tem essa diversificação, você não cansa tanto a audiência, você não tá só falando do seu produto, do seu negócio, certo? Ninguém entra na rede social pensando assim, hoje eu vou entrar na rede social e eu vou ver em qual lugar eu vou comprar tal coisa, para comprar um tênis. Dificilmente isso acontece. Embora, entretanto, as pessoas estão cada vez mais comprando através das redes sociais, tá? Então, e por onde que você começa? Você faz o mix de conteúdos relevantes, você usa as variáveis, as ferramentas dentro de cada rede social, que eu já falei que é Reels, imagens, textos, lives, vídeos, tá bom? E você precisa saber qual é o quê? Quais são os problemas que você resolve. Você precisa saber. Então, você vai escolher quais são os tipos de problema que você mais resolve. Outra coisa, sua linguagem tem que ser muito simples. Então, não adianta você querer falar de forma técnica. Você tem que falar de forma que qualquer pessoa leiga entenda o que você está falando, tá? Mostra seus bastidores, foca também em falar do seu produto, do seu serviço. Explique isso, tá? E foca na necessidade, no desejo, no pensamento. Qual que é o pensamento? Qual que é o desejo do meu cliente? Foca nisso. E mostra quem você é. Humanize a sua marca. Tem um monte de rede social onde só tem conteúdo de produto. Isso, gente, isso é uma rede social. É para você ser social. Não é vamos dizer assim, agora até esqueci o nome que eu posso dar. Não é uma propaganda, não é uma apostila de produtos seus. A rede social ela não é uma apostila onde você tem um monte de posts só falando de produto seu. Não, ela é social, você tem que mesclar sempre, tá? E aí, uma das coisas principais que mais traz a experiência de engajamento é vídeos e lives, tá? Embora são as mais difíceis. Então, assim, quer se destacar? Gente, vai lá e faz. Vai lá, faz a live. Vai lá, faz o vídeo, tá? Live é um tipo de conteúdo que pesa muito e tem muita grande relevância, pois você fica ao vivo, você fica de frente a frente, é onde a pessoa tem o contato mais próximo possível com você através de rede social, tá? Então, assim, uma coisa é eu burlar um conteúdo e eu postar, eu posso mandar alguém fazer, por exemplo, o meu conteúdo, se eu quiser. Eu mando alguém fazer, aí vai lá, faz uma edição na imagem e eu posto como se fosse minha. Agora, em rede social, aqui numa live, não, eu tô ao vivo. Aqui eu posso gaguejar, eu vou dar uma parada, vocês vão me conhecer realmente quem eu sou, tá? Então, é a forma que mais traz engajamento. É fazer audiência através de lives. Por quê? Depois das redes sociais estarem aí em alta por conta da pandemia, veio muito forte profissionais altamente qualificados e utilizando com muito conteúdo, para poder o quê? Ter esse engajamento, atrair e fechar vendas. Então, de diversas maneiras, diversas áreas, profissionais utilizam essas lives para
também fazer os lançamentos dos seus produtos, certo? Então pode ser produto físico, pode ser um evento físico ou pode ser algo digital, algo virtual, mentoria presencial, mentoria digital. Gente, essa é a maior forma. E aí a pandemia trouxe aquele, tipo assim, cresceu drasticamente. O que era para ter crescido em 3 anos, cresceu só no ano de 2020. E quem já estava no digital saiu ganhando, faturando. E sai quem se destaca mais, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui também do vídeo. O vídeo você não precisa fazer online, ao vivo, desculpa. Você não precisa fazer ao vivo, igual eu faço. Eu tenho a minha estratégia. Eu prefiro gravar aulas completas, tipo de média de 40 minutos, falar profundamente sobre um assunto só, que no caso hoje é engajamento, tá? Para você ter a questão de fã, que uma pessoa ela vai se basear e ela vai ter o quê? Uma relevância muito maior de quem é a sua pessoa do que ver você só como profissional querendo vender o seu produto. Não, é um relacionamento, é uma expectativa que você cria. Tá? E isso faz com que você venda muito mais. Então eu tô aqui vou falar em média de 40 minutos sobre vários assuntos, já falei sobre vários erros e vou falar aqui algumas estratégias para você montar o vídeo. Por quê? Tem muitas pessoas que se sentem tímidas, inseguras. Gente, quer mais tímida e insegura que eu? Vai lá dar uma procurada lá no meu feed, gente. Eu tive que fazer meu primeiro vídeo, entendeu? Mas ó, vou dar uma explicada aqui para vocês. Você vai escolher um assunto que você vai falar. Tem que ser de relevância e de interesse do seu público, tá? Você vai estudar o roteiro. E aí vai. Igual como foi que você fez para aprender a escrever? Aprendendo a escrever uma letrinha, 2 letrinhas de forma, de mão. Tem gente que até hoje não escreve de mão. Tá? Mas então você vai gravar um vídeo, 10 vídeos, 20 vídeos, 30 vídeos. E aí você vai ver, se você achar que não tá bom, grave 50, tá? E continue, porque a questão de você saber falar, você saber gravar vídeo, depende de você aceitar passar pelo processo. Muitos querem a perfeição do processo e não aceitam passar pelo processo. É a mesma coisa de você querer estar no último degrau da escada sem querer dar o primeiro passo no primeiro degrau. Então, esquece, tá? Então, isso é escolha. Quer mais engajamento? Opte pelas opções de vídeos e lives. Então, a partir daí, você vai no processo contínuo. Não existe perfeição, tá? Não existe a live perfeita. Mas eu tenho certeza que hoje a minha live tá melhor do que as outras e as primeiras que eu já fiz. Então, é isso, é questão de saber passar pelo processo, aceitar. E isso é escolha, porque não existe falar assim, eu não tenho capacidade. Mentira, é que você ainda não escolheu fazer. Porque quando você quer fazer algo demais e você fala assim, não, eu tenho dificuldade, eu tenho insegurança, eu tenho timidez, mas eu vou aprender. E aí você faz, você age. Não existe nenhuma realização sem ação. Então você tem que escolher e agir, óbvio. E você vai postar. Quando esse vídeo ficar bom, grava 50 vezes o mesmo vídeo. Grave algo de 1 minuto se for necessário. Se você acha 1 minuto difícil, vai lá nos stories, coloca a sua cara lá na frente dos stories, grave 50 vezes um story de 15 segundos. Dê bom dia, boa noite para sua audiência, fale alguma coisa, alguma frase que seja relevante em 15 segundos. Comece com 15. Se você acha 1 minuto demais, comece com 15. Mas eu duvido que se você fizer 50 stories, você não vai conseguir postar um deles. Duvido. Então, faça. E se aceite como você é. Você não tem que ser a perfeição para sua audiência. Não existe perfeição. Não se mascare para sua audiência. Seja quem você é, com os seus defeitos, com as suas limitações. Aceite passar pelo processo. E daí, se você errar, se você gaguejar, se faltar... Gente, tem que passar pelo processo. Se você quer algo melhor, se você quer melhorar, se você quer uma audiência, aceite passar pelo processo e faça o que precisa ser feito, tá? Não tem como você ser um graduado acadêmico sem ter feito a primeira série do ensino fundamental. Então, é bem isso. Live, gente, live já é
algo que você exige mais de você, né, em termos de expectativa, porque às vezes você fica preocupada, nossa, gente, tem pouca gente me olhando. Gente, eu gravo live mesmo se tiver zero seguidores me vendo. Sabe por quê? Porque eu vou postar e a maior estratégia da live não é necessariamente quem está assistindo ao vivo. A maior estratégia da live é você gravar, depois postar no IGTV e, no meu caso, eu vou anunciar no gerenciador de anúncio para os meus públicos personas, para o meu público específico, entendeu? Aí essa audiência vai acelerar e essas visualizações vão acelerar. Então, não se preocupa com quantidade, tá? Não vem aqui querendo ter 100 seguidores na primeira live. Não vai rolar, a não ser que você seja uma pessoa assim que tem um grande número de amigos e muitos clientes já querendo, tipo, assistir essa live, top demais. Então, assim, mas aceita. Todo mundo começa por baixo. Todo mundo começa assim, tá? Então, na live você vai escolher um problema ou um desejo da sua audiência. Hoje, qual é o assunto? Falta de engajamento. Esse é o assunto, tá? Aí você tem que, segundo passo, entender qual é o tipo de sentimento que isso gera na sua audiência. Na minha audiência, isso gera frustração. Porque a pessoa perde tempo postando, ninguém comenta, ninguém curte, ninguém manda mensagem, não consegue captar, a pessoa se sente totalmente perdida numa maré imensa do oceano lá e acha que aquele barquinho dela vai tombar porque ela não consegue. O que eu tô fazendo de errado? Eu não consigo me comunicar, certo? Então, pra quem tem falta de engajamento, é frustração o sentimento que traz. Então, eu preciso entender. E aí, o que você tem que mostrar para sua audiência? O que ela vai conquistar? Resolvendo o problema. O que você vai conquistar? Se eu falei que engajamento é o processo que vem antes da venda, quanto maior o seu engajamento, maior o seu faturamento, maior a sua captação de clientes através de redes sociais, certo? Então, você vai ter mais vendas, mais horários agendados, se for o caso, né, de tratamentos, enfim. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu fiz, tem alguns meses atrás, uma live falando sobre o sucesso de uma empresa internacional e contei a história do Walt Disney, do dono do Walt Disney. E se vocês forem procurar, ele tem uma história incrível de coleções de fracassos. Ele tentou muitas coisas, ele chegou a ficar sem casa, ele desenvolveu dezenas de projetos, endividado, não conseguia pagar as próprias contas. Aí ele fez uma sociedade e desenvolveu, depois de muitos anos, não sei exatamente agora falar com propriedade, ele fez um projeto que teve muito sucesso. Porém, ele estava endividado. E aí a empresa, dono daquela dívida, tinha os direitos, conseguiu os direitos autorais daquele projeto. Depois, sei lá, muito mais de 10 anos de tentativa e fracassos consecutivos, certo? E o que aconteceu com ele? Ele continuou. E ele continuou, e foi quando finalmente ele criou o personagem Mickey, né? E não era esse o nome, Mickey, mas a esposa dele deu esse nome, Mickey, e hoje, a partir do Mickey, veio a carreira de sucesso dele. Mas ele tem anos. Procura lá no Google a história do Walt Disney. E olha a gigante empresa que é. Sabe por quê? Porque a principal frase que ele fala, que o Walt Disney fala, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, isso veio dele, ele tinha essa crença. Se ele pode sonhar, eu posso realizar. Não foi dessa vez, mas eu posso realizar. E a partir daí, essa live foi muito legal. Aí terminei a live, que traz um engajamento muito forte. Aí uma pessoa de Guarulhos me ligou, e aí sabe o que ela falou? Nossa, Laís, eu adorei a sua história, adorei a live. Sabe o que acontece, Laís? Eu tinha uma empresa, ela tá parada há anos. Mas o que você falou fez todo sentido, né?
Faz todo sentido. A gente para porque fracassa. Só que, na verdade, a diferença do sucesso, o oposto do sucesso é desistência. É isso. É essa a grande diferença. Quem desistiu é porque não é real. Desculpa, olha eu gaguejando aqui dentro da live. Quem desistiu é que realmente não vai alcançar o sucesso nunca. Mas uma pessoa de sucesso, gente, ela errou diversas vezes. Ela fracassou diversas vezes. Entendeu? Eu tô aqui nessa área de marketing digital, hoje eu tô feliz, eu já tô realizada, mas eu escolhi segmentos errados, do qual não tinha nada a ver comigo em termos de empreendedorismo. Eu errei também, e se eu tivesse parado? Porque eu tava frustrada? Não, eu fiquei frustrada, não deu certo o segmento, porque eu era... tinha uma loja, né, em Bauru, enfim, eu era franqueada, mas o estilo de negócio não tinha nada a ver com o que eu queria, e eu fiz a escolha errada. Entendeu? Não era aquilo que eu queria pra mim, dentro da minha realidade, dentro do que eu queria. E se eu tivesse desistido? Hoje eu não estaria falando com vocês. Entendeu? Então, assim, e isso motivou ela a fechar uma mentoria comigo. Como que é a sua mentoria, Laís? Ai, Laís, isso, aquilo, isso aqui, eu quero reabrir minha empresa. Ela tomou a decisão de reativar a empresa dela a partir daquela live. Então, olha como live conecta. Principalmente quando você traz emoção, quando você traz motivação, quando você entende daquilo que o seu persona precisa. Às vezes ele precisa de um pingo ali, ó, de motivação, de coragem. Ele precisa ver, às vezes, algumas histórias que ele já passou, que ele acha que, no caso dele, não resolve, e ver histórias de outras pessoas que começaram como ele, ou sofreram até mais do que ele, e conseguiram, que foi o caso dessa minha mentorada. Ela tá concluindo a mentoria e tá super feliz, tá? Então, assim, conecta e gera audiência. Então, foquem em live. Se você quiser, foque em live. E você pode fazer lives pequenas, tá? Não precisa ser grandes, não. E como você supera a sua timidez, né? E a segurança? Eu acho que o primeiro passo é você fazendo a escolha de passar pelo processo. Tudo na vida é escolha. Toda ação vem decorrente de uma escolha. Então aí você vai fazer a primeira vez. Se você é muito tímido, então começa pelo post de vídeo mais simples, que é 15 segundos de um stories. Gente, eu duvido que você não tenha essa capacidade. Eu acredito que você tem essa capacidade. Eu acredito, porque é possível. Qualquer um faz isso, tá? Então, quebre essas crenças limitantes. Mostre a sua cara, mostre os seus defeitos, mostre quem você é, entendeu? Não queira ser o perfeitinho, não, porque é muito difícil, aí você não engaja. Porque, assim, quando você quer mascarar quem de fato você é, não vai durar para sempre. Não dura. Não dura. Então, vai lá, dê a cara a tapa, fala com o seu público, faz o seu melhor, faz bem feito, entendeu? Que você vai atrair pessoas que admiram tudo o que você tem dentro da sua personalidade. E foca, gente, na melhoria contínua. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo, se vocês forem lá e dar uma olhada, entendeu? Vai lá dar uma olhada pra vocês verem como foi o meu primeiro vídeo. Hoje, e eu, assim, tecnicamente falando, foi horrível. Mas é o vídeo que eu mais amo. Você sabe por quê? Porque foi depois dele que eu consegui ir melhorando. E hoje eu não sou perfeita, mas eu falo muito melhor, né? Eu gesticulo, eu tenho uma comunicação também corporal também nos vídeos e nas lives. Mas foi porque eu fiz o meu primeiro vídeo. E o mais difícil é o primeiro vídeo. Eu sofri. Eu tive que quebrar a crença. Eu tive que, assim, enfrentar receio, medo de ser criticada. Tudo isso vem vozezinhas, assim, ó, estranhas. Gente, isso vem. Só que você tem que fazer mesmo assim. Eu fiz mesmo com medo, mesmo com receio. Porque eu tinha um propósito muito bem definido. Eu queria trabalhar
através de redes sociais. Eu queria trabalhar com marketing digital, com foco em atração de clientes para redes sociais, fazendo com que clientes pudessem faturar 3, 4 vezes mais aquilo que tem quando não tem estratégia de marketing digital envolvida na rede social dele. Então, eu tinha um propósito muito declarado, muito definido, tá? Outro exemplo que eu posso te dar é minhas mentoradas, tá? Eu tenho uma mentorada que, como eu já falei, teste todas as ferramentas dentro das redes sociais. Tudo que você pode, faça um pouco de tudo. Mas eu tenho mentoradas que ela tem a maior audiência de engajamento nos stories. Eles amam os stories. E enquanto isso, eu tenho uma outra que fala que se ela fizer só stories, ela não atrai cliente. Que o que atrai os clientes dela é postar no feed. Então, assim, não dá pra dizer o que é melhor. O que é melhor é o feed, é o stories, é o reels? Não posso te dizer o que é o melhor. Você tem que fazer de tudo um pouco para você testar e para você avaliar o que cabe dentro da sua realidade. Ah, então quer dizer que se para mim a minha audiência só fica no feed, eu só vou postar feed? Jamais. Porque você vai ter algum persona, algum público ali que vai ser atraído pelos stories, pelo reels, pelos vídeos, pelas imagens, pelos textos. Então você tem que, abrir o leque de opções de captação e de comunicação. Então, por mais que você tenha uma maior retenção, é importantíssimo você saber, talvez você possa focar muito mais nisso, mas você tem que fazer um pouco de tudo, tá? Já falei de mim, sobre os meus receios e, enfim, eu acho que para você gravar um vídeo, se você quiser testar aí um assunto pequeno, que vai durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você pode gravar no seu celular e depois postar, né? Tem o aplicativo InShot, se alguém quiser saber melhor sobre aplicativos, entra comigo no direct ou pergunta aí. E aí, gente, vocês estão gostando do assunto? Comenta aí, conversa aí. Vocês têm dúvida, vão perguntando aí, que assim que possível eu já vou respondendo, tá? E aí, agora sim, qual a melhor ferramenta para escalar muito a audiência? Gente, gerenciador de anúncios, tá? Quando você fica dependente do orgânico, você não tem controle de quem recebe o conteúdo seu, tá? É o que eu te falo, é o que eu já acabei falando aqui para vocês, ó. O meu público são empreendedores, autônomos, pessoas profissionais liberais que eles querem desenvolver, aumentar o faturamento na rede social. Será que a vozinha que já está aposentada, que está cuidando dos netos, se ela ver um conteúdo meu, vai ser relevante para ela? Muito difícil. Ou ela vai, às vezes, até ver e lembrar de alguém que precise, no máximo. Mas a gente só toca no post quando aquilo chama atenção. Pode ser que a vovozinha, ela vai gostar o quê? De crochê, de pintura de guardanapo, como fazer tapetes, enfim, pode ser isso o assunto dela. Então, quando você posta no orgânico, você não sabe para quem o Facebook e o Instagram está distribuindo. Diferente do gerenciador de anúncios. No gerenciador de anúncios, você consegue já usar a estratégia de acordo com a sua realidade. Você consegue selecionar públicos específicos que você quer distribuir para o seu público. Então, você vai testar o gerenciador, você vai fazer os públicos selecionados e você vai praticar, sim? Aí sim, você vai conseguir distribuir o seu conteúdo numa escala muito maior. Você tá fazendo investimento, mas, gente, o investimento é a partir de R$6 do dia no gerenciador de anúncios, que é diferente de você chegar lá e impulsionar, tá bom? E você tá anunciando para o seu público-alvo. Então, a chance de audiência, de engajamento aumenta, demais, drasticamente.
Muitas pessoas do seu público, do seu interesse, personas, seus possíveis clientes, vendo conteúdos de relevância seu. Então, é o melhor custo-benefício, é a melhor maneira de acelerar o crescimento da sua audiência. Então, você vai criar criativos. Criativos são anúncios, anúncios que podem ser através de imagens, fotos ou até mesmo de vídeos. E você tem essa possibilidade também, lá dentro do gerenciador de anúncios, de encaminhar as pessoas que clicam, falam assim, se você tiver interesse, clique no botão aqui, em qualquer lugar que você está vendo desse anúncio. Eu tenho certeza que você já viu isso. E quando você viu isso, é porque alguém te qualificou como um público específico alvo dele, tá? E aí, quando a pessoa vai lá e clica, ela é redirecionada automaticamente para o WhatsApp. Ou você pode até mandar para sua página, para o seu perfil. Mas se o seu interesse é focar em venda, aí encaminha para o seu WhatsApp. Se o seu interesse é focar em crescimento de audiência, engajamento, aí encaminha ele para o seu perfil. Porque aí quando ele clica, ele conhece o seu perfil, aí ele vai dar uma avaliada na qualidade dos seus conteúdos, sobre o que você fala, ele vai avaliar a bio. Então, a sua bio tem que estar muito bem direcionada. Não é falar assim, sou mãe de 2 filhos, de um cachorro, sagitariana, é apaixonada por vôlei. Não tem problema nenhum. Mas se o seu foco é nessa página, nesse perfil, fazer vendas, não é isso que tem que estar lá, tá? Tem que estar lá o que é que você resolve do que é o problema do seu cliente. Se você for na minha página, você vai ver o quê? Que eu sou mentora em marketing digital e você também vai ver o quê? Que eu tenho um método onde eu ajudo profissionais, através das redes sociais, a aumentarem mais de R$6.000 mensais por mês com estratégias específicas que desenvolvi na mentoria. Então, assim, o concurseiro que bateu o olho lá, ele não vai se interessar pelo meu conteúdo, certo? Mas ele também não é o meu público-alvo, concorda? Então, se o seu perfil é profissional, você não pode ficar falando que você é mãe de 2 filhas e casada com um marido maravilhoso. Tudo bem, se você não tem problema nenhum, Deus abençoe, mas faça a estratégia de atração. Então, assim, o seguidor ele tem que bater o olho e ele tem que entender o que você resolve. Se você resolve o problema dele, então com certeza ele vai querer ficar. Aí ele vai dar uma avaliada no seu feed, se ele gostar de tudo, ele vai começar a te seguir, tá? Não existe, tá? Foi até bom eu falar sobre isso. Não existe nenhum tipo de anúncio no gerenciador que você consegue investir para ter mais seguidores. Não dá como para a pessoa, tipo, clicar no botão e aí ela já é seu seguidor. Não existe isso. O que existe é você criar um criativo, um anúncio, uma publicação que, sendo relevante para essa pessoa que está visualizando, ela vai clicar, ser redirecionada para sua página de perfil e aí fica a critério dela se ela achar interessante ou não te seguir ou não, entendeu? Por isso que desde da bio e o feed, os destaques, eles têm que estar muito bem direcionados para o seu público, porque se ele não se direcionar, se ele não se identificar, se ele achar que é generalista, se ele não ter aquela conexão profunda, ele vai vazar. Sabe por quê? Porque tem milhões de outros perfis profissionais para ele se entreter. E não precisa ser da sua área de profissão. Ele vai conversar com o amigo dele, ele vai ver a página de humor, ele vai ver a piada, ele vai ver o Reels, ele vai ver o TikTok, ele vai ver qualquer outra coisa. Ele vai ver o que chama atenção. Se você não chamar atenção, você perdeu, certo? Gente, essa é a live de hoje. Eu espero que essa live possa ter te dado vários insights
para você melhorar a cada dia, conseguir se destacar no meio de uma grande concorrência que hoje existe nas redes sociais, para você conseguir atrair o seu cliente, para você conseguir conquistar de fato a remuneração que você tem como meta, para você realizar os seus sonhos, o seu propósito de vida. E esse foi o objetivo dessa live. Eu tô muito feliz por todos que acompanharam, mesmo que por pouco tempo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui, vai deixando aqui, enquanto eu tô agradecendo, que eu posso responder. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre erros, sobre acertos, de como faz? Obrigada. Ai, a Fran Boutique, preciso de aula particular. Entra comigo no direct, tá vendo, gente? Eu posso te dar mais informações, mas também no meu perfil, no feed, tem muito conteúdo que você já pode ir, assim, vendo, visualizando, absorvendo. Mas se você tiver interesse em aula particular, se você tiver interesse, gostou dessa aula, entra comigo no direct e aí a gente vai se falando. Gente, muito obrigada, de verdade, que vocês tenham uma noite abençoada, tá? Eu tô muito feliz com essa live. Deus abençoe a todos e aguardem toda segunda, quarta e sexta, às 20h06, tem live. Eu sempre vou falar de um assunto, ou de um problema, ou de um desejo do meu persona, do meu público-alvo, e como instruir para ele resolver isso, ou para alcançar mais rápido esse desejo, ou para de fato tirar esse empecilho que está atrapalhando deles ter os resultados que eles tanto desejam, tá bom? Gente, obrigada, boa noite, Deus abençoe.